Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim Deus, usando Moisés, no livro de Números, no capítulo 21, versículos 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém. Pode sentar. Muitas vezes a pessoa fala que o pastor, a Bíblia é repetitiva, né? Mas por quê, pô? Por quê? Porque a coisa mais repetitiva que tem no mundo é a desobediência, né? Aí a pessoa se choca. Mas a pessoa... É impossível a Bíblia não ser repetitiva no seu ensino e nas suas consequências da desobediência, porque o povo é repetitivo na sua desobediência, na sua teimosia, na sua ingratidão, na sua dura cerviz. Por isso que Deus tem que ficar batendo naquela tecla. Deus ordenou que eu pegasse aqui nesse texto, eu me lembro uma vez em 2003, e eu observei que durante esses anos, apesar de estarem ouvindo a palavra de Deus, alguns, e graças a Deus que mais não estão mais nem aqui, eles continuam cometendo os mesmos pecados. Sabe? Continua a dizer: meu Deus, como se cumpre a tua palavra. Se era o povo no deserto, Deus abençoava de manhã, de tarde, aí eles, ei, Deus bom, aí de tarde acontecia alguma coisa, para que tu nos trouxe para cá? E assim é todos os que se dizem povo de Deus hoje. Como eu disse, graças a Deus, de tanto Deus repetir aqui, de tanto Deus falar, a maioria desses sepulcaiados, desses duras cervejas, desses rebeldes, já pegaram o beco do inferno, né? Mas pegaram. Foram-se embora, graças a Deus. Esse episódio da serpente, que não podia ser diferente, ele foi logo após, só para vocês se contextualizarem, uma grande vitória que Deus havia dado a Israel contra o cananeu rei de Arade. Aí mostra aqui bem clara a ingratidão e a falta de fé do povo, né? Em Números 21, 3, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregar este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma. Aí então aconteceu isso aí. O povo lá pediu, aí Deus deu a vitória. Agora ninguém sabe, é que quando se está falando isso aqui, você não imagina que o exército que venceu os cananeus era infinitamente menor, com muito menos material bélico. Então houve realmente a interferência de Deus para dar a vitória, porque senão eles não conseguiriam. Bom, houve isso aí. Aí o povo se maravilhou e tal. Em seguida,
o povo partiu pelo caminho do Mar Vermelho, porque foram barrados por Edom. Edom não deixou passar na terra, aquela história, deixa eu passar, que eu não mexo em nada. Não. Após uma vitória, Deus colocou o povo numa prova, pois esse caminho do Mar Vermelho era longo e tortuoso. Ora, Deus vem abençoando o pastor Humberto, vem abençoando o pastor Humberto, vem abençoando o pastor Humberto. Aí Deus começa a botar o pastor Humberto na prova. Aí o pastor Humberto diz, para que tu me fez pastor? Para me fazer sofrer, me matar, para tirar aquilo que eu mais... É exatamente isso aí. É reclamar quando tem saúde e as UPA tá cheias por aí de doença, de homens nos corredores e a violência e tudo, e o cara reclama, ele tendo um pratinho de comida para comer, ele tendo as pernas para andar, ele tendo saúde, ele reclama. Número 21:4 diz assim, ó, então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Olha aí. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Acabou de ter uma vitória impossível. Aí não era o Deus, aquele Deus não podia fazer mais do que aquilo, não. Aí começaram a esquecer. Depois, Deuteronômio 2:1. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir, que era a terra de Edom, que eles não puderam passar por dentro. Deus mandou ir pelo caminho do Mar Vermelho. Esquecendo-se da bênção recente, o povo, como é de costume até hoje, murmura contra Deus, murmura contra Moisés, contra o pastor, né? Pastor, tá vendo que é desse jeito? Teve gente aqui que passou 5, 8 anos, Deus usando o pastor para abençoar. Ô, pastor bom, é Deus no céu, pastor Humberto na terra, esse pastor... No dia que Deus cobrou alguma coisa, saiu odiando, detonando o pastor Humberto. É impressionante como a Bíblia se cumpre, rapaz. Eu me sinto privilegiado. Digo, Senhor, eu fazendo parceria com o Senhor na perseguição aqui. Gente que passou anos aqui. É muito maravilhoso, rapaz. Um dia desse eu me botou na justiça. Quando chegou lá, sabe quem eram as testemunhas? Evandro e Alfredo Becker. Pensou? Eita inferno, velho, para caber quente. Pai, eu acho tão bom. Já pensou? Eu tenho medo de justiça. Eu tenho medo do homem que faz mal ao corpo, Eu tenho medo daquele que faz mal ao corpo e manda a alma para o inferno. Eles podem fazer o que eles quiserem. Ele está na justiça de Deus. Ele não sabe, ele não conhece meu advogado, porque ele não crê. Ele não crê e não conhece meu advogado, né? Aí eu não estou nem preocupado. Pode botar, vamos lá. O que a palavra diz? Te levarão aos tribunais. Quando te levarem aos tribunais, não vos preocupeis com o que falar, porque eu falarei por vós. Acabou-se. Então esquecem da bênção, murmura contra Deus, contra Moisés, e desfaz completamente da bênção do pão, do maná, enviado pelo próprio Deus, rapaz. Eles dizem aqui, ó, no 21:5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Esse pão vil que eles estavam chamando, era o maná que Deus dava todo dia, meu irmão, já pensou? Nós estamos com fastio, nós estamos enjoados disso. A gente quer as coisas do Egito. Número 11:6 diz assim, agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Já pensou, cara? O cara tem o que comer todo dia, caído do céu. Isso aí é um símbolo da tua mesa. O que você tem ali é caído do céu, meu irmão. Se você é filho de Deus, você... Não foi eu que trabalhei, comprei com meu dinheiro. Quem foi que lhe deu o trabalho?
Quem foi que lhe deu o dinheiro? Você come é maná, rapaz. Por isso que você não pode, na sua mesa, abençoar o alimento. Você não tem que abençoar o alimento na sua mesa, não. Obrigado, meu Deus, por esse maná diário que o Senhor tem me dado. É isso que você tem que orar. Você tem que abençoar e pedir purificação do alimento quando você vai comer fora, que ele pode estar consagrado a demônios. Aí você ora sobre ele e diz: Senhor, se tem alguma consagração aqui que o Senhor repreenda, purifique, eu consagro a Ti, peço a Tua bênção. E aí eu como. Mas na minha casa, é maná de Deus. Não tem que abençoar. Tem coisa mais abençoada do que aquilo que vem por Deus? Não tem. É que ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como o Senhor deu ao povo no deserto, me deu o maná todo dia, nesse deserto que nós estamos passando. É a mesma coisa. A ingratidão é um pecado desgraçado. Porque a ingratidão, ela não só desvaloriza o que é verdadeiramente bom e vem de Deus, como valoriza aquilo que não presta e vem do diabo. O bicho desgraçado, amaldiçoado é o pecado da gratidão. Porque ela não valoriza o que Deus fez através do pastor Humberto, através de anos. Mas vai para o mundo e valoriza as coisas do mundo. Aquilo ali é bom. Aqui é bom. Aqui é... Quando na verdade é do diabo. É o diabo que está servindo ali. Então você veja o que é que a ingratidão faz. Ela desvaloriza o bem e valoriza o mal. A ingratidão a Deus, ela é refletida muito na família. Vocês já notaram que o que os da família faz não vale nada? Não tem valor. Mas o que um estranho ou um amigo faz é a melhor coisa do mundo. Já viu isso? Ah, se a minha família agradecesse como os ímpios estranhos me agradecem do que eu fiz de bom. Eita, pensa num cara que eu era... Porque tem ímpio, tem pessoas que eu fiz há 15, 20... O cara passa por mim, sou meu irmão. Você não sabe o que você fez. Até hoje eu não me esqueci daquele favor que você me fez. E a família não. Você faz. Mas é a primeira a tacar o punhal nas tuas costas e dizer: eu vou para o mundo, porque bom é o mundo. Tem valor o que você faz por mim, não. É desse jeito. É o povo todinho. Assim é Deus. Deus fazia. O que ele dizia? Quero voltar para o Egito. Lá eu tinha carne, tinha muita coisa sobrando. Não importa que eu fosse escravo, levar chicotada para trabalhar. Aí não se lembra não. Não se lembra não. Eles não querem saber da consequência. Eles querem saber do que vão ganhar. Não querem saber se com tudo aquilo vão para o inferno, não. Eles querem saber que vão ganhar. Agora imagine. As pessoas são ingratas como os membros da própria família, que elas convivem e veem. Imagine com Deus, que elas não convivem. Porque não ora, não veem. Número 21, 5 diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Já vi gente dizer aqui: para que Deus me trouxe para essa igreja? Agora pronto. Conheci a verdade. Não posso viver a verdade. Para onde eu for, eu sei que eu estou morto. Está tudo angustiado. Quem está aqui desse jeito que fica ouvindo, passou anos ouvindo a palavra, a verdade. Aí vai escutar com essa fiada. Está se enganando ali, mas está sofrendo interiormente. Eita, o que eu fiz? Mas não tem o que fazer. Só Deus nos sustenta a cumprir a palavra dele. Não adianta querer. É de Deus o querer e o efetuar. Ele quer e ele faz em nós. Se ele não fizer, por isso que quando vai, eu digo graças a Deus. A Bíblia é tão clara. Já ouvimos tanto. Mas esse pecado da ingratidão, que também é manifesto através da murmuração, ele continua agindo poderosamente
no povo que se diz de Deus. E nós não podemos esquecer que esse pecado de murmuração foi um dos que impediu o povo de entrar na terra prometida. Da mesma forma, impedirá que muitos entrem no reino de Deus. Porque reclama daquilo que Deus dá. Rejeita o que Deus entregou. Vai contra a autoridade que Deus levantou. Isso não tem, rapaz, não tem explicação. Eu seria louco se eu guardasse alguma mágoa de uma pessoa dessa. O final dela é triste. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Essas pessoas que fazem isso, eu sei que vai ser triste o final, não tenho dúvida não, rapaz. Não tenho dúvida não. Eu conheço Deus. E prego isso para que você suplique a Deus, para você não ser um desses. Senhor, não deixe isso acontecer comigo. Não diga assim, não vai acontecer. Não diga isso, diga, não deixe acontecer, tenha misericórdia de mim. Nós vemos nas Escrituras Sagradas que este ciclo, pecado, seguido do castigo, ele é permanente. Mas certos elementos que se dizem do povo de Deus, mantêm-se com dura cerviz. E, logicamente, após o pecado, vem o castigo. Número 21:6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aqui é a consequência. Os falsos mestres de hoje falam de misericórdia, falam de perdão, falam de amor, mas não falam de santidade, de justiça, de pureza e das consequências desastrosas do pecado. Eles não falam. Jó 9:20 diz assim: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Mas por que isso, pastor? Sabe por quê? Porque diante de Deus eu sou culpado sempre. Eu só sou livre da culpa diante do diabo. Porque Deus fez justiça por mim. Mas para Deus eu sou culpado. É isso que Jó diz. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. A boca do homem fala o que não é para falar. Embora eu seja íntegro, no meio dos homens, eu sou íntegro, ele me terá por culpado. Deus tem me sustentado. Eu sou íntegro diante dos homens, até aqui. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Amanhã, se Deus tirar a mão, acabou-se minha integridade. Mas até aqui me sustentou o Senhor. Eu sou íntegro. Eu duvido ter um homem que ande em retidão mais do que eu, na face da terra, embaixo do sol. Eu sou sustentado por Deus. Mas, diante de Deus, eu sou culpado. É exatamente isso que Jó diz. Então, a Bíblia diz que Deus não torna o culpado inocente. E em nenhum momento, em nenhuma passagem, nós vemos Deus ser condescendente com o pecado. Como ele não foi aqui, como nós vimos em Números 21:6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Naquele caminho ali não existia aquilo não, rapaz. Naquele caminho que eles iam ali, não existia aquele tipo de animal não. Foi criado na hora por Deus, serpentes abrasadoras. Eram chamadas assim, porque a picada, antes de matar, ela gerava uma infecção que queimava como brasa. Por isso que era abrasadora. Não era só picar, pegar o veneno e morrer, não. Queimava, meu irmão. O cara gritava com a queimadura. A dor era grande demais. Depois de muito sofrer com a dor da queimadura, aí o cidadão morria. O problema é que no inferno, ele não vai ter esse alívio, porque no inferno ele não vai morrer. Essa abrasadora aqui representa o inferno. Ele vai querer morrer e não morre. Ninguém morre no inferno.
Ninguém morre no inferno. É vivo sentindo essa dor, essa queimadura. É o fogo queimando. Só que aqui o cabo morria. No inferno, não. No inferno, não. O pecado promete prazer, promete alegria. Mas, na verdade, não existe pecado que não traga dor, que não traga angústia, sofrimento. E, no final, a morte. E morte eterna. Porque, no final, aqui trazia a morte. Mas, a morte aqui, ele deixava de sentir. Mas ele passava imediatamente para o inferno e continuava sofrendo aquela queimadura. Ali era como se dissesse, presta atenção como é que vai ser no inferno, vocês. Vai ser assim, ó. Olha aí, tá vendo ele gritando aqui com a queimadura? Pois é, multiplica por 1000, vai ser no inferno. Agora ele vai morrer. Aí, lá no inferno, não. Ele vai ficar com essa queimadura, vai sofrer. 21:6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. O termo hebraico aqui para serpente, é bom a gente explicar, vocês terem conhecimento. O termo hebraico para essa palavra serpente é o mesmo usado, é o mesmo termo, a mesma palavra usado em Gênesis 3, em que a mulher é enganada e leva o homem ao pecado, comendo da árvore que Deus ordenou que não comesse. Mas o termo hebraico usado para abrasadoras, ardentes, é sarap, que é o mesmo usado na descrição da visão que Isaías teve no templo. Isaías 6:7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sarap. Então, um é a serpente e o outro é o fogo, que para aqueles de Deus serão purificados. Você veja como é maravilhoso e interessante, quando também Deus manda você pesquisar e ver. Porque ser uma serpente me deu a curiosidade. Essa serpente tem alguma relação com a serpente? É a mesma? Era a mesma. Era a mesma palavra. Você vê que coisa interessante, né? E mais uma vez, e somente diante da dor, do sofrimento e da morte, é que o povo se arrepende e clama por misericórdia, confessando o seu pecado e suplicando. Eu já vi um bocado de vez, rapaz. O cara vem pecando, vem errando, Deus dá uma lapada, se arrepende, chora, jura, morre, esfrega a cara no chão, levanta, Deus perdoa, quando dá com 1, 2, 3, 4, faz pior. Eita, rapaz, oh meu Deus. Número 21:7. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado. Oh, novidade. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Você está vendo aqui? Contra o Senhor, Deus, e contra ti, homem. Tem gente que pensa que fala com o pastor Humberto e está livre. Que tem ódio do pastor Humberto, que tem mágoa e pensa que está livre. É a Bíblia que diz que não está, não sou eu. Por isso que eu oro e clamo e suplico a Deus por misericórdia por esse povo. Eu não preciso ter ódio nem desejar o mal. Já está determinado o mal sobre esse povo na Bíblia. Eu tenho que fazer como Moisés, botar meu joelho no chão e dizer, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Não faça isso com esse povo. Ele não sabe o que estão fazendo. Eu vou ter raiva, eu não sou doido não, rapaz. Eu creio na justiça de Deus. Não passa desapercebido, vai prestar conta com Deus. Eu tenho que orar clamando para amenizar, mas vai prestar conta com Deus. Deus não castiga porque eu mando e nem deixa de castigar porque eu peço. Eu suplico, eu oro, mas só Deus sabe o que Ele vai fazer. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque, foi. Aí depois que vê a dor, é desse jeito. Quando Deus mete-lhe a mão,
desce a ira sobre ele. Eu pequei contra Deus, contra o Senhor, me perdoe. É nojo, Deus me perdoe. Ô elemento, esse teu pecado não me atingiu em nada. Agora está te partindo no meio. Tu vai pagar caro. Eu não desejo, eu vou lá desejar mal a quem já está morto, rapaz. Pisar na cana quebrada, sou doido. Vou para Deus e disse, tu perdoa, tu ora por eles. Agora quem decide o que vai fazer sou eu. Porque falamos, olha aí, ó, temos falado, tá vendo aí, ó, a linguona aqui, ó, a linguona, ó, temos falado, olha aí, nos ouvidos dos outros, sabe, tum, 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 tum. O cão usando, preparando lá a serpentezona para pegar. Contra o Senhor e contra ti, pastor Alberto, contra ti, Moisés. É o que diz aqui. Ora ao Senhor, aí, ó. Aí pede a Moisés, ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Aí sabe o que Moisés fez? Deixa eu ver aqui o que a palavra diz. Acho que Moisés disse, vou mandar terminar de matar vocês, desgraçado. Não é isso não. Diz assim, então Moisés orou pelo povo. Aí, foi. Aí eu tenho que fazer isso. Eu quero me comparar a Moisés, quando digo que estão falando que estão fazendo, são injustos comigo, e não quero me comparar a Moisés quando é para orar por quem me faz o mal. Não, a Bíblia não tem 2 pesos e 2 medidas, não. Acho muito interessante o fato do povo se rebelar sempre contra Deus, que não viam, e contra Moisés, que viam. Mas quando a situação apertava, era para Moisés que eles corriam pedindo que esse intercedesse a Deus por eles. Ora, por que tu não fala direto com Deus, cara? Já que o pastor Humberto não presta, não vale nada, não tem nada, eu vou falar que esse abestado. Eu vou conversar com Deus. Deus, é o seguinte, eu pequei contra ti. Tal. Por que não vai? Vá para ver se ele escuta. Aí eu desafio. As expressões utilizadas pelo povo de coração endurecido, lembra as expressões utilizadas por Faraó, que também tinha um coração endurecido. Como nós vemos em Êxodo 8:8, chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Faraó não era o rei? Faraó não era tido como um Deus? Por que ele não conversou direto com Deus? Até ele que era o reizão. O Faraó que era o reizão. Era o bonzão. Era o Deus para o povo dele. Foi lá pedir para Moisés. Quanto mais o cara que não é nada. Número 21:7. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou por o povo. Foi a mesma coisa ou não foi? A mesma coisa. Foram para Moisés. O contrário também é verdadeiro. Tem um povo, uma religião, que adora as imagens de escultura, fazem altar, servem, mas quando a desgraça vem, eles culpam Deus. Tá, viu? O caba bota, eu já disse isso aqui, mas vou repetir. O caba bota a santa ali. Bota a santa, bota o altar, aí bota a flor, aí bota a água. Aí, agora tem uns que tem até umas maquinazinhas de café expresso. Que faz na hora, aí bota o cafezinho quentinho ali para a santa. Faz tudo para a santa. Quando a desgraça vem, aí todo dia se ajoelha, adora a santa, faz tudo por ela. Aí quando a desgraça vem, tu pensa que vai para a santa? Vai não. Deus, por que o Senhor permitiu isso contra mim, Deus? Ora, o que Deus tem a ver com a tua vida, cara? Vá perguntar para a santa. Ô santa, eu te dou água, te dou flor, te dou café expresso, te dou tudo e tu deixa uma desgraça dessa acontecer na minha vida? Mas não, reclama de Deus e multiplica as flores para a santa. É um povo cego, rapaz. É uma coisa que não tem lógica, pelo amor de Deus. Não está se tratando aqui de religião, nem de denominação, não, rapaz. Está se tratando da verdade. Você tem que ter coerência naquilo que você faz.
Deus não é culpado daquilo que você não pediu a Ele, que você não falou com Ele, que você foi contra Ele, você botou imagem de escultura. Então se vire com tua imagem de escultura. Mas não, o culpado é Deus. Junto com a murmuração, outro pecado que impediu aquela geração de entrar na terra prometida foi o pecado de tentar a Deus. Muitos praticam, mas poucos sabem o que é o pecado de tentar a Deus. Está lá, não são 5 pecados? Pois é. Um foi murmuração, o outro dele foi tentar a Deus. Vamos falar dos outros não, porque senão amanhece o dia. O pecado de tentar a Deus é dizer que conhece a Deus, conhece a palavra, sabe que Deus abomina certas atitudes, o pecado. Sabe que Deus diz, se tu for contra a tua autoridade, se tu tiver algo no coração, mas mesmo assim vive descaradamente, atrevidamente, deliberadamente, cometendo aquilo que Deus disse, não cometa. Isso é tentar a Deus. Você está dizendo que Deus existe o quê, rapaz? Ele disse que se eu me levantar contra esse homem aí, a maldição vem sobre mim, eu vou pagar o preço, vai ser desgraçado Deus e minhas gerações. E conversa é essa, rapaz? Eu vou me levantar contra ele, que eu não acredito que Deus... Está tentando a Deus, rapaz. Você está pondo Deus à prova. Eu quero saber se Deus existe agora. Se existe, ele vai me matar. Quem é louco... Sabe qual é a analogia que eu faço com essas pessoas? Eu vou dizer qual é. É a mesma coisa a pessoa que pega todo dia de manhã um revólver, bota uma bala no tambor, roda, tchum, aí faz, tá, opa, hoje não pegou da bala. Todo dia de manhã faz uma roleta russa. É essa a situação daqueles que brincam com Deus. Todo dia uma roleta russa. Até que Deus um dia cansa, desce-lhe a ira, aí é pedaço para todo lado. Tentar a Deus quer dizer testar a Deus. Será que Ele existe? Será que Ele realmente está vendo tudo o que eu faço? Será que eu realmente vou para o inferno se eu souber o que devo fazer de certo e continuar deliberadamente fazendo o errado? Um exemplo bem prático de tentar a Deus é o jovem fazer o ministério corte, receber os princípios, tomar conhecimento da maldição que carregará, se ele ficar, se beijar na boca, trocar carícias íntimas antes da bênção do casamento. E ele, na cara de pau, sem temor a Deus, tentando a Deus, pratica tudo isso, como se a teoria, sem a prática, salvasse alguém. Isso é tentar a Deus, rapaz. O cara sabe o que vai acontecer, faz o ministério, sabe as desgraças que vem e faz. Não acredita que Deus existe. Porque se ele não acreditasse que Deus existe, ele não faria nem escondido. Porque Deus, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Mas ele se esconde de quem? Ele se esconde da igreja, ele se esconde do pastor. Cadê que eles vão se agarrar e fornicar? Ei, pastor Humberto, eu vou fornicar aqui com a minha corte, venha ver. Diz não, por quê? Porque ele acredita que o pastor Humberto existe. Pastor Humberto é real. Deus é invisível, mas é real. Onde você estiver fazendo e pecando, ele está vendo. Seu coração que estiver pensando, ele está ouvindo. Ele sabe de tudo que o seu coração trama, do ódio que ele destila, das mágoas, dos rancores, de tudo. Jesus sabe que esses hipócritas honram a Deus com a teoria, com o conhecimento, com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Jesus afirmou isso em Marcos 7,6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo aí? Agora com Deus é louvando, é honrando. A paz do Senhor, irmão. Paz o quê, desgraçado? Tu tem paz para dar a ninguém? Coração cheio de ódio, cheio de rancor. Querendo matar, indo contra Deus, tentando a Deus.
Esse povo com os lábios, né? Honra-me, mas o seu coração está longe de mim. Jesus que diz isso, chamou de hipócrita. Esse termo foi usado por Jesus, hipócrita, tirado daquelas máscaras, daqueles bailes antigos, que tinha um pau assim, aí você já vira em filmes, aí segura aqui, aí fica com a máscara assim. Aquela máscara era chamada hipócrites. Hipócrites. No grego. Aí, como era uma máscara, não era a pessoa, Jesus chamou de hipócritas. São aqueles que vivem com a máscara. Eles não expressam a verdade do seu coração. Deus afirma na sua palavra que não reconhecerá aqueles que fazem, mas aqueles que são. Mateus 7, 21, ele diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, de novo lembrando, Senhor, Senhor, denotava amizade, intimidade. Antigamente, se eu citasse o nome de uma pessoa 2 vezes, todo mundo sabia que era meu amigo íntimo, grande amigo, conhecido de muito tempo. Então, isso aqui, Senhor, Senhor, quer dizer mais do que você vê aqui. Queria dizer que, vai dizer que tem muita intimidade com Jesus. Oh, Jesus, nós éramos amigos na terra, oh, Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, que diz que é meu amigo íntimo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é que vai entrar. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Tem um bocado de igreja profetizando aí no nome de Jesus. E em teu nome não expelimos demônio? Não tem um bocado de igreja expelindo demônio? E em teu nome não fizemos muito milagre? Não tem um bocado de igreja fazendo milagre? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Olha o contexto aqui confirmando. Tu vem me chamar de amigo íntimo? Eu nunca lhe conheci, rapaz, não sei nem quem é você. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você sabe, você tem consciência, você sabe que não pode ter ódio no coração, você sabe que não pode fazer certas coisas, você faz. Isso é iniquidade. Você tem consciência daquilo que você está cometendo e sabe que é errado. Devemos lembrar também que o que ele afirmou sobre aqueles que pregam, escutam, até ensinam os outros, mas não praticam. Mateus 7, 26, 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, olha, ouve, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Essa casa aqui representa a vida dessa pessoa, a família dela, gerações. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Pessoas que vivem desse jeito, que fazem o mal, que desagradam a Deus e lutam contra as suas autoridades, é esse aqui. Pode construir uma casona, vai, tá tudo bem, né? Eita, tá, rapaz, olha aí como tá bem, tá vendo aí? Tá aí, ó, saí da Siloé, ó, hoje eu tenho aí. Aí um dia, vem de lá para cá, foi montada na areia. Desabou, sendo grande a sua ruína. Não é pequena não, é grande. Como vimos o povo sentindo a consequência do seu pecado, pede a Moisés que ore a Deus para que Deus retire a serpente. Moisés ora, mas Deus não retira as serpentes, ele providencia uma cura. Número 28, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Interessante que a presença da serpente de bronze, ela não impedia que as pessoas fossem mordidas, mas servia para neutralizar o veneno naqueles que crendo olhassem para a serpente de bronze, que Deus mandou Moisés levantar. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, olhar, essa palavra mirar é em espanhol, mirar, miras, olha. Então todo aquele que olhar para a serpente, ela vai viver. Na tipologia, que é um estudo da teologia, essa serpente de bronze era um tipo de Cristo. Olha aí. Tu se lembra que no domingo passado, ou retrasado,
Deus foi colocado aqui, Jesus, como pedra de tropeço. Hoje ele está como serpente, ó. Já pensou? Porque é uma tipologia. O paralelo deste evento da serpente de bronze levantada está estabelecido no Novo Testamento, em João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés, olha aí, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo o que nele crê. Para todo o que nele crê tem a vida eterna. Está vendo? Então estava dizendo, olha, essa serpente aqui, quem olhar para ela e crer, vai ser salvo. Era uma tipologia, era um tipo de Cristo. Está aqui o relacionamento direto. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é Jesus, seja levantado numa cruz, né? Não diz aqui, mas numa cruz, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Pronto. Aí se eu olhar e crer para Jesus na cruz, aí eu sou salvo. Teologicamente falando, isso é um estudo de quem faz teologia, que chama-se tipologia. A serpente aqui era um tipo de Cristo. Deus não livrou o povo da serpente, mas deu um antídoto para o seu veneno. Da mesma forma, o pecado jaz à nossa porta, mas pela fé em Cristo Jesus, resta a nós resisti-lo. Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus diz aqui no Antigo Testamento que todo aquele mordido pela serpente que mirar, ou seja, olhar para a serpente de bronze levantada por ele, Deus viverá. No Novo Testamento, mirar, olhar, é substituído pelo verbo crer. Esses verbos aqui são sinônimos. Eu gosto da definição de fé dada por A.W. Tozer, e que se confirma neste contexto. Esse homem de Deus disse assim, ele definindo fé. Fé é a contemplação de uma alma diante de um Deus Salvador. Eu acho lindo quando Deus usa um homem para dizer uma coisa, porque lá em Hebreus, Deus diz que fé é a certeza das coisas que hão de vir, né? E a convicção de fatos, né, que você não vê. Deus diz, mas o homem, ele definiu fé dentro desse contexto. Se eu olhar para Cristo, né, se eles olhassem para a serpente, então fé é a contemplação, é o olhar de uma alma diante de um Deus Salvador. Isso é fé. Porque você é salvo em quê? Mediante a fé. E se você olha para o Deus Salvador, crendo nele, você está salvo. Interessante que a oração da maioria das pessoas é para que Deus tire as dores, né? As tribulações, tire as provas, tire a consequência do pecado. Como o povo pediu aqui, ó, 21:7. Veio o povo para Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Quando na verdade, deveriam ter orado, tire de nós a desobediência, a ingratidão, as atitudes que não glorificam, mas desonram o teu nome. Todo mundo que veio para mim diz, peça a Deus para tirar de mim essa dor, para tirar de mim esse castigo. Mas não pediu para tirar o pecado. Peça a Deus que tire a consequência disso. Este pecado desgraçado que eu cometi, foi o que fez isso comigo. Diga a Deus que tire ele de mim. Mas não, ele quer que tire a dor, mas não pede para tirar o pecado. Você está vendo onde é que tem os erros? Você está vendo como é Deus que tem que iluminar a palavra? É a mesma coisa hoje, o povo quer alívio das dores que o pecado causa, mas não querem transformação de vida. Querem que Deus abençoe mesmo ele estando em pecado. Isso é tentar a Deus, meu irmão. Pastor, vai orar em vão. Tem que tirar, eu oro para tirar o pecado. Senhor, liberte, Senhor. Tenha misericórdia. Meu Deus, liberte esse povo, Senhor. Estão enfeitiçados. Deus nunca vai tirar a consequência do pecado, que é a dor, até chegar à morte. Deus, através de Jesus, tira o pecado.
para que fiquemos livres da dor e da morte. Séculos mais tarde, o rei Ezequias fez essa serpente de bronze em pedaços, pois o povo havia passado a adorá-la. 2 Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo do poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deus fez como exemplo para mostrar o poder de Deus. Aí eles achavam que era a desgraçada da serpente de bronze que estava lá. Tinha nada a ver. Era o que ela representava. Era o que ela representava. Não era ela, não era o pedaço lá de bronze em cima de um pau. Era a fé. Tinha que olhar com ela na fé que Deus curaria. Como aquela mulher tocou em Jesus pela fé. Nas vestes dele, sem ele nem ver, sem ele nem saber. Ele disse, tocaram em mim, porque de mim saiu o poder. Então ela tocou em Jesus. Ninguém toca em Deus pessoalmente. Você só toca em Deus pela fé. Quando você tem fé, você toca em Deus. Você alcança o coração de Deus. É impossível tocar em fé em Deus de outra maneira se não for pela fé. O tipo de idolatria mais perniciosa que existe é quando as bênçãos de Deus passam a ser adoradas. As dádivas de Deus para a nossa cura devem ser utilizadas, mas não adoradas. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Está aí a criação, não pode duvidar de Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus está falando aqui, pegaram tudo que foi bicho, homem, mulher, fizeram a imagem e disseram que era Deus. Aí o outro faz um dragão, aí o outro faz um elefante, aí o outro faz uma vaca, aí o outro faz... É isso aqui, ó. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É Deus dizendo o que está acontecendo hoje. Tem país que adora a vaca, outro adora o... Agora, tudinho devia adorar o jumento, porque tudinho é jumento. O Deus dele devia ser o Deus Jeg. Porque o cara que vê a Bíblia e faz um negócio desse, é um jumento. Eu não entendo como é que faz. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Você sabe o que é a origem disso aqui? Presta atenção. Sabe o que é a origem disso aqui? Isso aqui está a origem do gay. Aqui foi que, aqui por causa disso aqui, olha aqui, ó. A idolatria que está trazendo tudo isso. Olha aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Não tem desonra maior de um homem estar com um homem. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Neustã significa bronze. Por isso que eles chamaram. Muitas pessoas têm neustãs nas suas vidas, em detrimento da gratidão e do reconhecimento a Deus. Isto é, as pessoas idolatram todo tipo de coisa e não reconhecem que sem Deus nada seria possível. Aí é o cara que adora a faculdade, adora o ministério que mudou sua vida, adora o pastor, e Deus. Você tem que adorar pastor não, rapaz. Pastor Humberto é um homem de Deus, iluminado. Quando você vê aquilo ali, o brilho de Deus, a unção de Deus é tão
poderosa nele que você não pode ver ele. Você já vê Deus. Você tem que pensar assim, ô Deus poderoso, como é que um pecador desse pode, Senhor, fazer coisas tão maravilhosas? Um imundo desse. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus poderoso. Porque o Senhor pegou esse mundo, bicho cheio de... E olha aí, Senhor, o que eu vejo nesse homem? É tudo teu. Era impossível esse homem ter alguma coisa. Pronto, só isso. Pode estar adorando o pastor, não. Agora não pode negar que você está vendo o poder de Deus na vida dele, porque senão você não vai glorificar a Deus. É se você, tudo que vê no pastor de bom, os olhinhos levantam para cima e dizem, oh Deus poderoso. Tudo que eu vejo de maravilhoso, as maravilhas do mundo que eu viajei para ver, as pessoas vão lá e adoram. Eu digo, oh Senhor, tu é muito poderoso, né? Porque esses bandos de abestado aqui, adorando essa criação, e eu adorando o Criador. O Senhor é poderoso. Eu olho para o mar, às vezes eu olho o mar e digo, mas o Senhor é muito poderoso, Senhor. Como é que o Senhor cria uma coisa dessa, tão grande, com tantas criaturas dentro? Que Pai poderoso que eu tenho. Tudo que eu vejo de maravilhoso, eu glorifico a Deus. Nada me maravilha como criação. Enche-me de maravilhamento o Criador. Porque se a criação é maravilhosa, imagine quem a criou. Se ela é poderosa, imagine quem a criou. Tudo que você vê de maravilhoso, sua mulher é uma esposa maravilhosa, seu marido, oh Senhor, já pensou, Senhor, eu nesse mundo não tenho um marido que adultera, o Senhor é poderoso, oh Senhor, me faça uma mulher submissa, Senhor, o que eu faço para te servir, Senhor? Aí não, vai até raiva do pastor Humberto. Aí tome pé. Porque está indo contra a Bíblia, não é contra mim, não. Um homem que tivesse sido picado, nada poderia fazer que pudesse se salvar. Mas pela graça de Deus, receberia a salvação, bastando apenas que cresce e olhasse para a serpente erguida na haste. 21:9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Assim continuou o amor de Deus, Pai, enviando seu Filho, erguido numa cruz para a justificação dos nossos pecados. Olha aqui a relação. João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo que aquele crê em mim não permaneça nas trevas. Porque para olhar tinha que crer. Você tinha que, pai, eu vou olhar. Não é só olhar, não. Você tinha que olhar e crer que Deus disse que se olhasse e cresce, era curado. Atos 10:43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Está livre dos seus pecados. Não é da consequência do pecado, é livre dos pecados. Aí se você está livre dos pecados, automaticamente você vai ficar livre das consequências do pecado. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Aí dizendo, é de todo aquele que crê. Tanto pode ser o judeu, representa a igreja, o cristão, como o grego, que está lá no mundo. Se ele crê, é salvação. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, mas a justiça de todo, para a justiça de todo aquele que crê. Ninguém era salvo pela lei, não podia. Agora Cristo salva. Porque ele é a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. João 3:16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos observar que tudo era realizado em dose dupla. O povo murmurou, reclamando do caminho no deserto, que não tinha pão e nem água, e do maná chamando de pão vil, né? Dizia que tinha fastio. O alvo da murmuração também era duplo, pois era dirigido contra Deus e contra Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Presta atenção aqui. O que é que Deus vai me mostrando? As tristes consequências também foram dobradas. O castigo foi duplo, pois tanto o povo sofria com as mordiduras abrasadoras, quanto chegava a morte. Tu viu aí?
O que é que Deus me mostra? Eu digo, Senhor, o que tem a ver? Mas eu fico maravilhado com a cega. Eu digo, rapaz, isso aqui tem que ter uma razão, rapaz. Tudo foi dobrado, tudo foi dobrado. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Ao procurarem Moisés, o povo teve uma dupla atitude de confissão e de súplica. Confessaram o seu pecado e suplicaram que Moisés orasse pedindo a misericórdia de Deus, não foi? Havemos pecado. Pede a Deus que tire de nós a serpente. Olha aí, confissão e súplica, duas. A salvação daquele povo estava em duas coisas: na serpente e na atitude de olhar pela fé. Eu não acredito que isso aqui seja coincidência. E não acredito que o homem possa enxergar isso. Não acredito. Não tem, pode botar 100 mil gênios, pastor Humberto, que ele não faz essa ligação. Não faz, não vê nunca. Ele lê 500 mil vezes e não vê. A salvação estava em duas coisas: na serpente e na atitude de olhar pela fé. Disse o Senhor a Moisés, em 28:9: faze uma serpente abrasadora, põe-no sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então tinha a serpente e a atitude de olhar pela fé. A salvação está em Cristo. Mas é necessário recebermos a fé pela graça para alcançarmos a salvação. Naquela época, no Antigo Testamento, a salvação através da serpente de bronze estava fora do tabernáculo, em separado de todas as ordenanças, sacrifícios e ministrações sacerdotais. Hoje também a salvação não se faz por meio de sacerdotes, confessionários, comunhões, ministério, cerimônia religiosa, entregadismo, obra ou qualquer mérito, não se faz. O único e verdadeiro Deus, Pai, indica o caminho do Calvário, Jesus Cristo como o único meio de salvação. Acabou-se, não tem outra maneira. Esse negócio de joelho até Canindé, que conversa, não tem nada a ver, pai. Isso é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Não há outro meio de salvação, a não ser receber a fé pela graça e ir para Jesus Cristo. João 14,6. Respondeu Jesus. Presta atenção, todo mundo conhece, mas num contexto desse, olha como fica poderoso. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que pensa que conhece a Bíblia e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que vai o quê, rapaz? Jesus já está lá. Ele está dizendo para você: oi, aí na terra, eu sou o caminho. Eu estou aqui com o Pai no céu. Eu fui assunto ao céu. Sabe, não viu a Bíblia, não? Que eu ressuscitei, falei com os discípulos, aí vim para cá preparar a morada para vocês. Eu estou aqui à direita do Pai, viu? Está eu e o Pai aqui. Deixa eu dizer para você aí, ó. Para salvação, tem negócio de imagem, tem negócio de dinheiro, não tem negócio de nada não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vem para o céu, para o Pai, senão por mim. Não tem Maria, não tem João, não tem Chico, nem Pedro. É eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Oh, meu Deus. Estou pregando religião aqui não estou pregando contra a doutrina de ninguém não, estou pregando a Bíblia. Pastor, isso tem na Bíblia católica, tem na Bíblia espírita, toda a Bíblia tem isso aqui. Mas tem alguns que têm olhos para não ver, ouvido para não ouvir, boca para não falar, mão para não apalpar. É igual os ídolos. É igualzinho. Porque Deus diz lá no Salmo 15, né? Exatamente isso. 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não escuta. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Não sai nem um som da sua garganta. Aí diz assim, ó: tornem-se como eles, os que o fazem e os que neles confiam. Então, quem faz a imagem de escultura, fica cego, fica surdo, fica mudo, fica pior do que um cavalo, fica melhor do que um animal. Sabe por quê?
que eu não entendia. Quando eu não entendo, a Bíblia é perfeita, né? Aí eu sempre digo assim, porque Deus diz assim, tem boca, mas não fala, nenhum som sai da sua garganta. Aí eu disse, Senhor, aqui tem uma duplicidade aqui, porque o Senhor disse, tem boca, mas não fala. Para que dizer se tem nenhum som sai da sua garganta? Se não fala, não sai som nenhum. A lógica é essa, né? Um dia Deus, pela misericórdia dele, me revelou, me iluminou. Não, meu filho. Quando eu digo tem boca, mas não fala, eu estou comparando ao homem, que o homem tem boca e fala. O ídolo tem boca, mas não fala. Quando eu digo e nenhum som sai da sua garganta, aí eu estou comparando com o animal. Aí eu entendi, digo, agora eu entendi. Nenhum som sai da sua garganta. Por quê? O gato mia, o cachorro late, o porco ronrona. E o ídolo, o que faz? Nada. Nem mia. O som que ele faz, sabe o que é? É se você fizer assim no pé do vidro dele com o dele, puf, aí ele faz pá no chão. Aí se espedaça todinho. É o único som que ele faz. Outro som ele não faz, não adianta. Não se adora a Deus e nem se achega a Deus somente com obras. Os pecadores têm que achegar-se ao Calvário para se tornarem verdadeiros adoradores no santuário. Ninguém encontra a salvação sem Jesus. Ninguém encontra Jesus sem obediência e santidade. E sem isso, toda obra e sacrifício serão em vão. 1 Samuel 15, 22 diz assim, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Jeremias 6:20. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá, que era o melhor que tinha, viu? E a melhor cana aromática de terras longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Davam tudo de melhor para Deus. E Deus dizia que não quero, não recebo. Por quê? Porque não obedecia. Estavam em pecado. Marcos 12, 32, 33 diz assim, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. É o que Deus quer. É o cumprimento dos mandamentos. É a prática. É viver e guardar, praticar. Como no Antigo Testamento, os homens hoje murmuram contra os caminhos de Deus e contra o pão vivo que desceu do céu. Por isso também vemos a consequência. Você sabe o que é que representa o maná? Você quer ver outra tipologia para você saber o que é tipologia? Maná representava Cristo. Maná era o pão vivo que descia do céu para alimentar o povo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. É outra tipologia. Pecado, sofrimento. E quando há arrependimento e súplica, há misericórdia. Essa é a sequência. Hoje, perdão e salvação. Quando há endurecimento de coração, do sofrimento, vai-se a morte eterna. Os homens murmuram contra os caminhos de Deus, contra o pão vivo que desceu do céu. Por isso, hoje também vemos essa sequência. Pecado, sofrimento. E quando há arrependimento e súplica, há misericórdia. Perdão e salvação. Quando há endurecimento de coração, do sofrimento, vai-se a morte eterna. Então, entre você pecar, tem que haver o arrependimento e a súplica. Se você permanecer, você vai para a morte. Então, esses que estão permanecendo, eles estão sofrendo com as queimaduras abrasadoras do pecado e vão chegar à morte. Se eles não se consertarem, se eles não suplicarem, confessarem e deixarem. O homem hoje, por não ter comunhão com Deus, fica contra Deus e contra Moisés. Moisés de hoje, que é seu semelhante e principalmente o seu pastor. Então que a igreja entenda que o pecado hoje continua enchendo o mundo de sofrimento, dor, e a salvação só se acha em Cristo e pelo olhar de fé.
O mundo está aí por causa do pecado. Está se passando tudo por causa do pecado. Se você ficar no pecado, você vai sofrer do mesmo jeito. Finalizando, vamos rever os principais aspectos tipológicos encontrados na serpente de bronze, levantada por Moisés por determinação de Deus para a salvação do povo. Ela era prescrita por Deus para a salvação. A cruz de Cristo também é o único meio de salvação indicado por Deus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome, não existe o nome de Maria, de ninguém, pelo qual haja salvação. É a Bíblia que diz, não sou eu. 2, o bronze era um tipo de juízo, e a serpente um tipo de pecado. Junto eles mostram o juízo sobre o pecado. Jesus Cristo veio para denunciar e nos libertar do pecado. A serpente era conspícua. Vou explicar. Aqui eu gosto de falar alguns termos eruditos, que é para alguns que estão... Esse cara não sabe nada não, rapaz. Aí às vezes eu uso um nome bonito, difícil, que é para eles dizerem, ficha, pô, o bicho sabe, olha. Falou coisa difícil aí, como se valesse alguma coisa. A erudição sem a iluminação não é nada, meu irmão. Sabedoria, conhecimento, sem a iluminação de Deus não é nada. Sem a unção não é nada. Nada, absolutamente nada. Eu quero é unção, eu quero é iluminação. O resto vem de bagagem, o resto vem. Então a serpente era conspícua, que era isso? Era visível, era notável, era eminente, era ilustre, respeitável. Foi colocada no alto, no centro do arraial. Jesus Cristo também é levantado assim. E o cristianismo verdadeiro, ele é cristocêntrico. O Deus de Israel é o nosso único Deus. O Messias de Israel é o nosso único Salvador. 4, a serpente era eficaz. Toda vida que alguém era mordido e olhava para ela, era curado. Hoje também, toda vida que olharmos com fé para a cruz de Cristo, seremos libertos do nosso pecado. 5, por mais grave que fosse a condição do indivíduo, a serpente de bronze curava. A cruz também salva o mais doente dos pecadores. Estou cansado de dizer aqui, pode chegar aqui com 30 anos de prostituta. Eu nasci, me criei, fui prostituta até hoje. Na hora que crê em Cristo e confessar, vira virgem, purificada, branca, alva como a neve. Não tem pecado que Deus não cure, não tem pecado que Cristo não lave e purifique. Ai daquele que disser o contrário. Mais a serpente de bronze curava a todos que olhassem para ela. Assim é a cruz para todos. Jovem, velho, pobre, rico, branco, negro. O detalhe é a fé, que só tem aqueles que recebem de Deus. Mas que ela cura todos. Ela não vê raça, ela não vê nada. Agora, se olhar com fé. Outra, a serpente de bronze... Tu já viu quantos comparativos Deus fazendo aqui? Rapaz, eu fico maravilhado. Deus me dá, e eu prego, e revejo, e prego aqui. E eu recebo assim, porque é muito lindo. A serpente de bronze era infalível, pois não há registro de alguém que tenha olhado para ela e não tenha sido curado. Jesus Cristo nunca falha. Se for para ele, ele cura. Tem mais comparação. Era fácil ser salvo pela serpente de bronze, pois bastava um olhar. Hoje também basta olharmos com fé para a cruz e encontramos salvação. Tem mais comparação. A serpente servia de lição, pois o povo tinha que olhar justamente para aquilo que causava dor. Está vendo aí? É coisa linda a palavra de Deus. Pastor, por que botou serpente? Porque quem estava causando a dor era a serpente. Aí o cara foi olhar para a serpente. A serpente servia de lição, pois o povo tinha que olhar justamente para aquilo que causava dor. Hoje também temos que olhar para a cruz. Ela denuncia o pecado enquanto salva. A cruz me faz sofrer a dor do pecado. Quando eu vou para Cristo, meu irmão, a dor maior que eu sinto no mundo é quando eu peco, meu irmão. Oh, meu Deus, como eu queria morrer. É uma dor tão grande, tão grande. Então, quando o cara olhava para a serpente, ele lembrava que aquilo ali estava causando a dor a ele. Aí eu olho para Cristo, ele mostra meu pecado, ele mostra meu interior, ele mostra tudo.
Aí vai, quando eu reconheço, ele vai e me cura. É muito lindo, rapaz. Aí tem gente que quer dizer que isso vem na cabeça do pastor Humberto. Eita, rapaz, é o cara duvidar que Deus existe, que Deus ilumina o homem. Porque está aí que eu não recebo um negócio desse. Tem perigo. Pode dizer quem dizer que sou eu. Eu renuncio, repreendo. Aqui é Deus. É tanto que ainda tem mais comparação, tu acredita? Cada um deveria olhar individualmente para a serpente de bronze para ser salvo. Olha aí. Hoje, cada um deve apropriar-se e buscar sua cruz individualmente. Ninguém pode ter fé por outro. Você não salva teu parente, tua parentela, não, meu irmão. Não adianta você acompanhar o pecado, a imundície. Ai, porque eu amo meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Não, meu amigo, a salvação é individual. O caba que estava aqui não olhava para a serpente de bronze e o outro deitado não queria, não. Peraí, que eu vou olhar para ti, viu, macho velho? Aí olhava por ele e ele era salvo. Não, tinha não. Só era curado quem olhava com fé. Assim é Cristo, a salvação é individual. Mais uma comparação. Já passou de 10. A serpente de bronze trazia cura imediata. Não existe também, isso aqui tudo eu procurei, viu? Isso aqui tudo eu fui ver na história, para ver se... Não existe resiste de uma cura gradual ou demorada. O cabo olhava com fé, estava livre na hora, não tinha negócio de demorar não. O mesmo acontece com a cruz. Ela proporciona perdão e justificação imediatos. Você que muitas vezes não recebe. Você que fica escutando o cão dizendo, mas você fez isso, mas você fez aquilo, duvidando do poder de que Cristo lhe limpou. Ele pagou seu pecado, não importa o que você fez, rapaz. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Eu quero lá saber se eu fui prostituto, se eu fiz do que não presta, se eu... Morreu. Eu fui para Cristo, Ele pagou por mim. Eu sou alvo branco como a neve. Satanás não me acusa de nada. Eu recebi a purificação do sangue de Jesus. Eu olhei para a cruz com fé. Eu não carrego culpa. Eu sou livre. Jesus me livrou. Jesus pagou por mim naquela cruz do Calvário. Eu creio nisso, eu creio e recebo. O diabo não me acusa de nada, o diabo. E tem mais, ele é meu advogado lá. Quando eu peco com o diabo, me engana que eu peco, eu corro para ele, entrego, ele me limpa de novo. Ele sabe que eu não faço porque eu quero, ele não sabe porque eu faço. Aqui e acolá você é enganado, mas eu morro, perco a alegria da salvação, corro para ele, para ficar do jeito que eu estou aqui. Eita! Oh meu Deus, se Jesus voltasse agora. Quem é que faz isso? É Ele. Limpa, não tem negócio de... Não. Você vai recebendo aos poucos. Mas Ele já limpa, você não deve nada. Na mesma hora que você creu, Ele te justificou. Jesus não usa cartão de crédito. Para você fazer e pagar depois. Para depois você... Não, você é na hora, é tudo à vista. Com Jesus é tudo à vista. Não tem negócio de eu vou tirar essa culpa hoje, amanhã eu tiro outra. Não, é tudo imediato. Ligeiro. Então ela trazia cura imediata. Da mesma forma Jesus. Você olha, ela proporciona perdão e justificação imediatos. Então, meus irmãos, louvado seja o Senhor nosso Deus, que tem demonstrado o seu amor e misericórdia desde o Antigo Testamento, confirmando a nossa salvação definitiva em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Onde é que em Números você ia enxergar Jesus, a promessa da salvação, através de uma serpente de bronze? Onde é? Tem sabichão aí que pega e vai contar a história da serpente e inventa um bocado de coisa, o cara quer mentira. A única coisa que ele não chega a dizer é que ela está representando Jesus. Era Deus dando a previsão para nós. O Antigo Testamento é a sombra das coisas que virão. Então você está aqui, tudo que tem aqui é Deus nos preparando para o Novo Testamento. Aí tem gente que não, antiga, acabou o quê, rapaz?
Não existe Antigo Testamento sem Novo e nem existe Novo sem Antigo. Eles se completam, uma unidade perfeita. Onde é que você ia achar Jesus Cristo, a serpente de bronze? E tudo que nós aprendemos aqui, aonde? Faz não, meu irmão. Com academia, com acadêmico, com estudo, com letra, não faz não, meu irmão. Só faz assim, como o pastor Humberto está fazendo, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, entregando a ele. Porque eu lia 500, eu ficava velho, que eu sou novo, lendo isso aqui, e eu não entendia nada o que queria dizer isso aqui. Aí Deus disse, pô, eu vou lhe mostrar o que é. Vou lhe mostrar o que é. Eu sou novo, a pessoa pergunta, quantos anos você tem? Eu disse, 40 de idade e 22 de experiência. Tem 40 de idade, 22 de experiência, porque eu passei a viver depois dos 40. Aí que eu fui ver, então, não posso dizer que tem 62. Então, que realmente seja louvado esse Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:8. Porque pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele está dizendo que você é salvo de graça, não tem o que você fazer, é totalmente pela graça. Não adianta você dar dinheiro, você não é salvo por nada que você faça, é pela graça. Agora, o meio é a fé, porque é mediante a fé. Pela graça, de graça você é salvo. Agora tem que ter fé. Agora fé também não vem de você. É um dom de Deus. Então Deus dá o dom da fé para aqueles que Ele elegeu para, pela graça, de graça, Ele salvar. Aí o cara vem e não aceita a doutrina da eleição. Quando a Bíblia é clara, de Gênesis a Apocalipse, falando nessa eleição. Que o Espírito Santo de Deus, pelo amor inefável de Deus, confirme em nós o dom da fé que vem de Deus e a graça pela qual somos salvos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.